E aí, bonde, tudo bem? Começando mais um MBcast, o podcast da patroa. E minha convidada hoje é muito especial, principalmente para você que está aí, buscando uma vaga na faculdade de medicina. Ela é professora de biologia, neurocientista, mãe do Pedro e do Daniel, mentora de vestibulandos de medicina e criadora do Vem Med. Eu tenho aqui comigo hoje Sabrina Oliveira. Bem-vinda, Sabrina, ao MBcast. Que bom, Mila. Um prazer. Obrigada pelo convite. Você fez o convite logo na semana seguinte. Eu já estava em Niterói, não é nem no Rio, em Niterói. Então, prazer mesmo estar aqui. Admiro seu trabalho, sua dedicação. Te acompanho nas redes também. E bora ajudar esses alunos, que eu sei que é uma fase difícil, né? A fase de vestibulando. E eles sofrem, né? A gente trabalha, principalmente o vestibulando de medicina, sofre a beça. E eu dei maior sorte, gente, que aconteceu um alinhamento do universo, que eu convidei a Sassá e ela vinha aqui pra minha cidade. Então, assim, a gente tinha que bater esse papo aqui, então aproveitem todo o conteúdo daqui. Então é especial mesmo, porque coincidiu na semana, então tá aqui. E, Sassá, como a gente estava falando, né? A rotina do vestibulando, a gente sabe que existem muitas questões envolvidas, é uma montanha-russa emocional, tem todo um processo de organização, de estudo, de conteúdo e tudo mais. E hoje você é a fada da aprovação. Eu estou aqui, gente. Olha que encontro maravilhoso. A patroa da redação com a fada da aprovação, né? Um sucesso, o Vem Med. E eu queria que você contasse um pouquinho como começou o Vem Med, né? Você que vem da educação, professora de biologia, estudou neurociência, né? E como surgiu isso de mentorar alunos de medicina? Bom, primeiro eu vou até colocar aqui, né, porque eu participei de um outro podcast, que você participou também, né, o do Matheus. E aí um dia eu cheguei lá e tinha um tanto de comentário, eu fui ver os comentários. Aí vários eram falando do meu sotaque. Então, gente, sou de Belo Horizonte. De onde é esse sotaque? Que sotaque insuportável! Ah, mentira! Meu Deus, eu amo esse sotaque! Aí então já está aqui, gente, sou de Belo Horizonte, sou mineira. E meus alunos me chamam de fada da aprovação. Como que surgiu isso? Então, eu fui professora de biologia do finalzinho do ensino médio. E como professora de biologia, a gente acaba tendo uma proximidade com os alunos que querem medicina. Fui professora de uma escola grande lá de Belo Horizonte, tem até no Rio também, que é o Santo Agostinho. Sim. E sou autora de material didático do sistema de ensino Bernoulli. Então, sempre estive ali nessa questão do conteúdo, de estudar, de saber como fechar ali o cronograma com base no conteúdo. Mas, em um determinado momento, eu percebi que só o conteúdo não era suficiente. E começou a me deixar muito incomodada perceber que vários alunos que mereciam ser aprovados, eles não eram aprovados. Aquele aluno que assistia a aula, que fazia atividade, que prestava atenção, que se dedicava, que abria mão de outras coisas. E aí eu já tinha mestrado na parte de saúde, na Fiocruz. E aí eu falei, não, tem alguma coisa aí que eu não tô sabendo. E por outro lado, eu vi outros alunos que se dedicavam muito menos e que eram aprovados. Eu falei, não, tem alguma coisa aí que eu tô comendo mosca. E aí foi nesse momento que eu fui mais para essa área da ciência da aprendizagem. Eu fiz uma especialização na parte de aprendizagem, fiz uma pós-graduação na parte de neurociência. Eu já tinha trabalhado antes com neurociência na Universidade da França, na Universidade Paul Sabatier. Então eu fui juntando coisas diferentes para entender. E aí eu vi que várias coisas que são essenciais, que são muito importantes para aprovação, que eu deveria ter aprendido lá na licenciatura, né, como professora, sim, que eu queria ter ensinado para os meus alunos antes, que eu acho que até como aluna eu deveria ter aprendido, que várias coisas são essenciais e a gente não trabalha na escola. Sim. E aí foi quando eu comecei a dar mentorias para os alunos, realmente orientando nesses pilares da aprovação. No cronograma, no jeito de estudar, na revisão, no preparo mental e emocional, na estratégia de prova. E aí eu cheguei nesses 5 pilares. E aí eu vi que quando a gente trabalha esses 5 pilares, que muitas vezes é deixado de lado pelo aluno, pela escola, pelo cursinho, a gente consegue um aumento de resultado muito grande. Então hoje a gente vê, né, o tanto de aprovados que a gente tem, é muito porque a gente vai trabalhando em vários detalhes, pequenos detalhes, que às vezes o aluno fala assim, nossa, eu nunca pensei que isso faria diferença. E faz. Mas faz muita diferença. E a gente vai juntando esses detalhes e aí ele vê, poxa, eu tô tendo disposição, eu tô estudando e não tô esquecendo, eu tô dormindo melhor, eu tô acordando melhor, eu tô com foco. E aí, isso tudo vai juntando para que ele consiga cada vez mais resultado. Principalmente numa prova como a prova do Enem, né? Porque é muito conteúdo, é uma prova de resistência, né? O aluno tem 1 ano de preparação para dar tudo de si ali em 2 dias.
Então, se não tem, né, um preparo efetivo, cuidando dos detalhes, a aprovação realmente fica um pouco mais distante, um pouco mais difícil. O Enem, ele é uma prova de tudo ou nada. Eu vejo que um dos grandes problemas é a gente tratar o Enem como uma prova da escola. Então, uma grande frustração dos meus alunos, e você deve ter tido alunos assim também, são alunos que eram excelentes na escola. Sim. Então, Sassá, eu era primeiro lugar na minha escola, eu sempre fui bem na minha escola, eu nunca tive dificuldade. Aí chega no Enem, é outra realidade, e aí eu falo que a gente tem lógicas muito diferentes. É como se eu quisesse jogar futebol de campo e treinasse futebol de salão. Então, na escola, é comum a pessoa estuda, vai bem na prova e esquece. No Enem não faz sentido esse tipo de estudos. Então, tanto a questão do professor que dá aula, o professor que faz a prova, isso é um modo de avaliação muito diferente. Quando a gente pensa em termos da escola, que você não precisa revisar tanto, Sim. cai muito mais o que foi cobrado por último. A questão da escola, que a gente não é ensinado a lidar com erro. Com a frustração. E o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Então, eu falo com os alunos, né? Geralmente na escola, quando vai mal na prova, ele vai, dobra a pontinha da prova, esconde enfia no fundo da mochila e finge que nunca aconteceu. E quando a gente olha, em termos cognitivos mesmo, qualquer processo de aprendizagem, ele tem muita frustração. Né? O seu filho Davi, né, de 5 anos. Ele aprendeu a andar, com certeza ele caiu muito. E não é caidinha, é caída de roxo, né? Quando ele aprendeu a falar, ele provavelmente falou muito errado. Para aprender a ler, escrever, também vai falar errado. E a gente acha que não, que eu tenho que estudar campo elétrico e tem que pegar tudo de uma vez. Então, essa questão de lidar com o erro na escola, eu vejo que ela atrapalha muito. E nem a fazer anotação. Então, são vários pontos diferentes que, se a gente vai para o Enem achando que eu vou estudar, fazer as questões do capítulo, esqueço. Depois eu estudo uma matéria, faço as questões do capítulo, vou bem, esqueço. Aí eu não estou preparado para uma prova que é tudo ou nada, que é diferente da escola. Né? Eu não fui bem nessa prova, eu consigo compensar numa outra. Ali é uma prova de tudo ou nada. Então, a gente precisa ter um preparo mental e emocional. E aí eu vi que vários desses pontos, quando a gente tenta ir para o Enem com essa lógica, gera muita frustração. Sim. E frustração de pessoas que mereciam ser aprovadas. Só que elas estão jogando um jogo diferente. Então, você já deve ter visto vários desses alunos. Nossa, mas eu era excelente em redação. Muito. Mas a redação da escola, muitas vezes, ela é muito diferente da redação do Enem. Ou da UERJ. O que eu vejo, eu falo muito para eles essa questão de entender que os erros são professores, de fato. Mila, eu tô oscilando muito. Mila, eu não consigo avançar aqui e tudo mais. E eu falo para eles assim, você precisa olhar o erro como um grande aliado no processo de preparação. Você está consolidando os conhecimentos, né? E eu acho que isso vem da escola. Eu pego alunos, Sassá, assim, extremamente traumatizados com redação. Porque às vezes o aluno pega aquele texto tudo marcado de vermelho, um monte de X, um monte de coisa assim, tá tudo errado. Aí o aluno chega falando assim, eu não sei escrever, eu não tenho ideia. Eu já ouvi isso de aluno, eu sou burro. Olha isso. Então, olhar com carinho e principalmente fazer análise dos erros. Né? Lá na plataforma, a gente tem um método de correção que eu chamo de humanizado e detalhado. Humanizado porque ali tem um pedacinho do sonho do aluno, não é só uma redação, né? Então, a gente tem um treinamento com os nossos corretores para entender ali o universo do vestibulando e tudo mais. E eu acho que o feedback também ele é muito importante, porque é o que vai motivar o aluno a escrever o próximo texto. Então, a gente tem essa pegada assim bem de chamar o aluno pelo nome, entender o que ele está passando e tudo mais, para ele não perder a motivação. E a competência técnica, a gente tem que indicar o caminho para ele. Então, vem tudo muito detalhado, tudo muito marcadinho no texto do aluno. Mas se o aluno olha a redação e só vê a nota, tirei tanto. Aí, não tem como evoluir. Então, eu falo muito isso para eles, assim, a importância de você entender que os seus erros hoje são grandes aliados. Você olhar para o seu erro como uma possibilidade de melhoria. Tem a minha aluna Fernandinha, que tirou nota 1000 no último Enem. Tem aluno que não envia redação na semana da prova, né? Ela quis enviar uma redação na semana da prova e tirou 920, né? E ela depois falou para mim assim, Mila, que bom que eu mandei aquela redação. Porque o que foi falado pelo corretor naquele momento, naquele 920, foi um diferencial no momento da prova para alcançar a minha nota 1000. Então, assim, é ter, de fato, esse olhar que a gente vem de uma cultura punitiva, né? Escolar punitiva. O erro é a pior coisa que pode acontecer na vida do aluno.
Eu acho que isso realmente é muito, muito, muito importante. E eu acho que o problema é quando isso trava. Eu não vou enviar redação na semana. Eu não vou fazer simulado porque eu ainda não dominei essa matéria. Eu só faço redação quando eu pesquiso todos os repertórios antes. E aí, a pessoa ela vai se iludindo, porque ela fala assim, mas como que eu vou fazer, então, uma questão de algo que eu tenho dúvida? Como que eu vou fazer um simulado se eu não terminei a matéria? Aí eu falo, gente, a matéria é infinita, né? É infinita, ainda mais no Enem, né? Como que eu vou fazer uma redação? Tudo bem, algumas redações a pessoa vai pesquisar, mas ela ir e fala assim, mas aí se eu fizer isso eu vou mal. Então vai mal. Vai né? mal, Então vai, mas vamos ver, vamos esperar esse problema aparecer. Então ela acaba criando uma rede de proteção para ela muito grande, mas essa rede de proteção ela impede, inclusive, a pessoa de evoluir. De evoluir, exatamente. Então, é bem interessante que no VEM-MED a gente trabalha, inclusive, com uma teoria de perfis comportamentais. E essa teoria ela é bem interessante, ela tem uma validação, inclusive, pela USP e pelo FMG. E aí a gente vê que existem 4 perfis de comportamentos principais. Então, não são personalidades, mas são perfis de comportamentos. E aí dentro do VEM-MED a gente trabalha bastante com isso. E um dos perfis, que é o perfil analista, é um perfil que ele tem muita dificuldade em lidar com erro. É um perfil que ele quer fazer tudo com qualidade, que ele quer fazer tudo certinho, mas ele tem muita dificuldade em lidar com erro, com os imprevistos. Quando ele planejou fazer 10 coisas, ele fez 8. Ele fica na cabeça aquelas 2 que ele não fez. E aí, quem tem esse perfil mais analista, todo mundo tem um pouco, né? Mas quem tem mais analista tem mais dificuldade ainda em lidar com erro, em assumir o risco. Então, eu sempre fiz redação em 1h30. Tá, nossa, me embolei na prova, agora eu tenho 1 hora. Aí a pessoa fala, não, é isso aqui. É um perfil que tem mais dificuldade em lidar ali, em ter um jogo de cintura e se virar com o que tem. Então, a gente entende cada um dos perfis também, os riscos, as dificuldades, pra gente trabalhar de forma bem direcionada para isso. E bem personalizada, né? Como a questão do cronograma, que é um dos seus pilares. O que a gente vê muito, às vezes, na internet, assim, né? Esse cronograma aqui é o cronograma milagroso que vai salvar a sua vida se você aplicar. E aí o aluno vê aquilo, aí vê o outro lá aplicando e conseguindo um bom resultado e fala assim, se serve para ele, serve para mim, né? Uhum. E quando, na verdade, né, o cronograma vai depender muito da rotina do aluno, né? Fala um pouco de como você pensa essa questão do cronograma. Igual dieta, né, Mila? Você também já deve ter tentado seguir, igual eu, uma dieta. Um monte de dieta que deu certo para um monte de gente. Né? De revista e de não sei onde, de fulano e da prima e da amiga. Eu também já tentei para várias coisas diferentes, né? E aí a gente fala, peraí, não é isso aqui que vai fazer diferença. E aí eu sempre falo que um cronograma que serve para todo mundo, ele não serve para ninguém. Verdade. E eu vejo que muitas vezes a gente fica num ciclo muito grande de buscar perfeição. Então, eu falo que vários alunos eles ficam num ciclo de perfeição e frustração. Então, é muito comum com plataformas online. Ele chega e começa uma plataforma com um planner de 40 semanas. Aí não deu nas 40 semanas, nas 30, né, quando tá na 36ª ele se embolou, ele não tenta fazer o melhor que ele pode com 36. Ele fala assim, vou esperar, porque com 30 semanas tem um novo planner. E aí ele acha que vai ser perfeito, aí ele tenta de novo. Aí fala, nossa, vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Aí ele fica nesse ciclo de frustração e perfeição. E aí o que eu vejo no cronograma? Que a gente precisa primeiro entender qual que é a rotina, qual que são as dificuldades, quais são as habilidades, qual é o cronotipo. Então esse é um dos fatores que faz muita diferença. Então tem gente que é mais ativo no período da manhã, isso tem validação científica forte. Sim. Tem gente que é mais ativo no período mais da tarde, não tem noturno, isso a ciência mostra também. Já achei uma época que eu era noturno, me dei mal. Então a gente avalia o perfil do aluno. Então, um aluno que ele quer fazer Enem e o ERG, e ele tá ali na casa dos 600 no Enem, é muito diferente de um aluno que quer fazer só o Enem e quer subir de 740 para 810. É completamente diferente. É injusto a gente querer colocar o mesmo cronograma para os dois. E na escola a gente tem isso.
Independente da rotina da pessoa, da dificuldade, se ela tá entendendo, se ela não tá entendendo, ela tem o mesmo conteúdo. Poxa, eu não dormi bem, mais conteúdo. Eu não tô entendendo, mais conteúdo. Eu tô inseguro, mais conteúdo. Eu não consegui fazer os passados, mais conteúdo. E a pessoa fica assim, todo mundo tem as mesmas aulas, todo mundo tem que fazer exatamente as mesmas questões. A gente fala que todo mundo tem os mesmos 15 minutos de banho de sol, todo mundo usa a mesma roupa, né? Todo mundo ali igualzinho. E aí, o que a gente faz? A gente não dá atenção para as dificuldades e nem valoriza as facilidades da pessoa. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito comum, né, quando a gente pensa em cronograma, a pessoa tentar seguir um cronograma que não é para ela, seja do cursinho, seja de um aprovado, seja da prima, né, ou da escola. E aí, quando não dá certo, ela vai buscar um outro cronograma. Sim. Então, eu recebo muita mensagem, Sassá, eu tava fazendo cursinho, não tava dando certo, aí eu tentei pegar uma outra plataforma, pegar um outro cronograma, e a pessoa vai naquilo ali. A gente chama de um cronograma opressor. Né? Um cronograma que ela faz muita coisa, mas sempre tá faltando muito mais. E tem essa romantização do muito, né? Tem essa romantização de... Tem que ser sofrido. Tem que ser sofrido, se não for sofrido não vai valer a pena. Olha aqui como eu tô estudando muito, eu dormi pouquíssimo, né? Hoje eu vejo muito isso, essa romantização. Parece que para validar que você realmente está fazendo a sua parte, que você está se dedicando, você tem que se matar de estudar, né? Quando na verdade isso é um tiro no pé. Exato. Né? Eu falo com os meus alunos que o Enem não tem ponto de sofrimento. Então tira o sofrimento daí, porque tem um sofrimento que faz parte da vida. Mas a gente colocar um sofrimento extra ali não faz sentido. E aí a pessoa muitas vezes ela quer seguir um cronograma do outro. Depois ela também quer fazer um cronograma que seja único. E esse é um grande erro. Então se eu quero hoje começar a correr para uma maratona de 42 quilômetros lá em novembro, nem sei se dá tempo, né? Corredores, me ajudem, né? Eu não vou começar a correr hoje do mesmo jeito que eu vou estar correndo em outubro ou em agosto, né? Daqui 2 meses, daqui 6 meses. Eu preciso, então eu vou correr os 5 primeiros quilômetros de um jeito, depois os 10 primeiros, depois os 20. E a pessoa ela faz um cronograma hoje, ela acha que ele tem que ser perfeito e pra sempre. Então eu falo, o cronograma tem que ser individual, ele precisa ser em etapas e ele nunca vai ser perfeito. Mas ele precisa só ser melhor do que o que tinha antes. Então, hoje, o meu cronograma ele tem que ser melhor do que estava semana passada. E na semana seguinte, ele tem que estar melhor do que essa semana. E depois, na outra, um pouquinho melhor. Às vezes na constância, às vezes no foco, às vezes na revisão, às vezes no simulado, na correção dos erros. E aí, quando a gente vai um pouquinho aí de cada vez, a pessoa, depois de 2 meses, 3 meses, ela nem se reconhece. Ela fala, eu nunca tinha conseguido ser constante. Eu nunca tinha conseguido ter tanto foco, aumentar minha nota na redação. Eu nunca tinha conseguido aumentar minhas notas nos simulados. Porque ela vinha sempre dessa rotina. Estudava 10 horas por dia por uma semana, depois ficava uma semana sem estudar. Né? Então, ela sai desse padrão. Então, eu acredito muito em um cronograma que seja individualizado, que seja feito em etapas e que não tem como compromisso a perfeição. Então, a gente vai ajustando isso aí e faz muita diferença. Eu falo muito isso para os meus alunos, assim, tracem metas possíveis. Às vezes, é muito pela comparação também. Porque o outro está fazendo 50 questões de não sei o quê. E aí você coloca no seu cronograma coisas que não cabem em 24 horas. Sei lá, humanamente impossível dentro da sua rotina. E cada pessoa tem uma rotina. Tem a galera que está no terceirão, tem a galera que está só no cursinho, tem galera que trabalha e estuda. E aí você quer colocar um monte de coisa, é frustração certa, porque você vai chegar no final do dia e você não vai ter cumprido aquilo e vai ficar lá se colocando para baixo. Porque para mim é mais difícil, porque para mim não funciona, porque para mim não é assim, né? E às vezes faz para cumprir tabela. Vai fazendo um tanto de redação, vai fazendo um tanto de coisa, faz para cumprir tabela, mas não vê avanço. Não faz de forma produtiva, né? O que você vê, assim, que tem mais dificuldade nos alunos, Mila? De redação? Eles têm muito medo do tema. Eu acho que o Enem, diferente da UERJ, de outros vestibulares, porque é uma loucura mesmo, né? Fica todo mundo assim, qual vai ser o tema do Enem? Eu falo, gente, a pergunta é de $1 milhão. Então, assim... Aí sempre tem uma pessoa que adivinha, só que ela também falou outros 200 temas, né? Então, eu adivinhei. Eu adivinhei. Então, por isso as pessoas perguntam, qual é o tema? Eu falo assim, gente, a gente tem que se preparar para saber argumentar e escrever bem, independentemente do tema. A gente tem que ter as ferramentas, o método ali para conseguir desenvolver bem um pensamento sem depender de nada que possa te fazer cair naquele momento. Como a decorar um modelo pronto. Óbvio que você vai estudar argumentos, você vai estudar repertórios, né? Mas você ir com aquele modelo pronto, decorado...
A frase temática do Enem tem se modificado a cada ano, né? Então, o Enem, às vezes, vem com uma formulação, tem trazido mais palavras importantes ali na frase temática, não encaixou, te deu um branco no momento, você ficou nervoso, você vai botar tudo a perder porque não aprendeu a fazer. O tempo que você vai demorar decorando um modelo, você aprende efetivamente a escrever com autonomia, com criticidade sobre qualquer tema. E é método, sabe? Não é bruxaria, não é... É método. Tem um jeito bonitinho de fazer isso de uma forma simples, que fique autoral, bacana e tudo mais. Então, acho que o medo do tema é uma questão que pega pra eles. É uma questão emocional, não é técnica. Ninguém consegue decorar, ou, né, ninguém consegue aprender a competência 1. Não é isso. Né? Mas assim, a pessoa fica com medo ali e esse medo trava a pessoa. Né? E eu acho que uma questão também, aí falando da parte das competências, a gramática ainda é... uma grande questão. Crase e vírgula principalmente, mas o Enem tem umas outras coisinhas assim que são ladrões de gabarito na C1, né? Paralelismo sintático, que é uma coisa que a gente não aprende muito na escola. Nossa, não aprende até hoje. E eu acho que a gramática que a gente aprende na escola também é aquilo. O aluno decora lá a oração subordinada, objetiva, direta, reduzida de gerúndio. Alguém me explica, gente, paralelismo aí nos comentários que eu vou olhar. Coloca. Quem sabe o que é paralelismo sintático, coloca aqui. Que eu vou aprender. E ele decora essa oração, mas não sabe para que ela funciona dentro do texto, né? Então, o aluno chega realmente com muita defasagem em gramática quando ele chega num cursinho ou num terceiro ano que precisa começar a usar a gramática textual mesmo. Mas é estudar, é mapear. Competência C3 também, o pessoal fica... C3 é terrível. A C3, assim, também, a galera... Mas aí é que eu falo que é o grande diferencial do método blindado. Porque é você fazer uma argumentação que... faça o que a banca está pedindo, que você consiga entregar isso no olho do corretor, né? Eu falo lá, gente, o corretor, ele não é uma pessoa boazinha, ele não corrige com carinho. Ele tem que corrigir não sei quantas, né? São 100 redações no mínimo. Ali. E há quanto tempo que ele fica em cada redação? 3 minutos. 3 minutos. Então, 3 minutos. Ajuda o corretor. É uma leitura... Eu falo isso para os alunos, assim, é uma leitura flutuante, dinâmica, né? É uma leitura dinâmica. Então, se você não entrega no olho do corretor o que ele quer ver, né? Fica difícil. Tem que ajudar o corretor a te ajudar, né? Porque às vezes a pessoa que ela quer escrever muito bonito, né? Quer fazer lá um prêmio de literatura. Rebuscada, um negócio. Faz o que precisa, do jeito que a pessoa vai bater o olho e ver que tá ali. E ver que tá ali. E linkando as coisas. Então, a blindagem é justamente isso, né? Você entregar no olho do corretor o que ele quer ver, aparando todas as arestas para não deixar o corretor preencher teu pensamento. Tem que estar no texto. Tudo precisa estar textualmente marcado. Então, a gente trabalha lá na plataforma nisso. Então, são as maiores dificuldades dele. O medo do tema, aí falando da parte mais técnica mesmo, a C1, e como fazer o argumento ficar redondinho. Mas por isso eu acho importante esse feedback, sabia? Porque às vezes os alunos vêm de escola ou de plataforma em que ele pega a redação dele e tem ali assim, aprofunde seu argumento. Mas isso na cabeça do aluno não faz sentido, porque ele acha que ele aprofundou. O que é aprofundar um argumento? Ou assim, explique melhor. Mas na cabeça do aluno tá assim, eu expliquei. Você que não entendeu. Você que não entendeu. Então, assim, acho que esse feedback mais direcionado, mostrando exatamente assim, olha, o que faltou aqui? O que faltou para ficar mais explicado? Trabalhar a causa. Você não botou uma causa para esse problema. Explorar a consequência. Você não explorou. Então, acho que esse tipo de direcionamento faz a diferença e é o que dá a segurança. Outra coisa, a questão de ficar... Hoje é isso, né? O caminho fácil, é o que é rápido, é a fórmula mágica. Eu acho que isso está muito presente na rotina do vestibulando, sobretudo por conta das redes sociais e tudo mais. Então, assim, às vezes ele vai decorar um filósofo que ele não conhece, que ele nunca leu, né? Vai decorar e vai tentar mexer na teoria do filósofo para encaixar ali no problema. Quando, na verdade, o repertório sociocultural que o Enem permite usar é o repertório do dia a dia do aluno. As séries que eles gostam, os livros que eles leem, as músicas que eles ouvem, o que eles estudam em filosofia, em sociologia, em história também, né? Então, as minhas alunas que tiraram 1000 esse ano usaram. O Corcunda de Notre Dame, o filme infantil. Cidade Invisível, que é uma série da Netflix brasileira. Um filme infantil Encanto, da Disney, que é bonitinho, fofo. Literatura também, primeira geração romântica. Ou seja, são repertórios
que o aluno já tem contato, que não é nada. Então, falta também ele confiar que ele tem conhecimento. Acho que a gente tem uma cultura hoje também de diminuir tanto a capacidade do aluno, né? Olha, então você tem que fazer isso, porque acho que as pessoas reduzem tanto o estudante como um incapaz, não sei, sabe? E as respostas estão sempre tão rebuscadas. Tá tudo muito dado para eles, que eles imaginam que eles precisam fazer um negócio muito mirabolante na redação para conseguir uma nota acima de 900. Falando aqui, dando o exemplo da nota 1000, mas a nota 1000 é rara, né? Eu acho a nota 900+, a nota que vai fazer um diferencial para ele passar, né? É o aluno saber mobilizar os conhecimentos que ele tem. E é a técnica isso. É prática, é técnica, né? Ele aprender, ele dominar ali aquela estrutura, né? Acho que é por aí. Sabe uma coisa que eu vejo também, que tem muito a ver com essa nossa... Que a pessoa traz essa mentalidade da escola para o Enem. Geralmente ela não dá à redação a importância que ela deveria. Então, como a pessoa está ali na escola, que ela tem que tirar 60 ou 70 em tudo para passar, e às vezes ela tem dificuldade, vamos supor, em física, e ela fica só estudando física, aí a pessoa fica só estudando física de novo, aí estuda a redação só quando dá, ou quando tem vontade, né? E eu falo, peraí, a gente pode depender dessa vontade. E aí a pessoa, ela fica nisso, e quando eu falo assim, peraí, olha só, redação vai ser mais ou menos 20% da sua nota. Matemática você tem 45 questões, física você vai ter 15. Claro que física é importante para quem quer passar em medicina, muito importante, né? A gente tá falando da maior nota de corte. Sim. Mas se a gente está pensando em uma UERJ, né, por exemplo, que às vezes tem peso 4 em redação, em uma faculdade que tem peso maior em redação ainda, a gente precisa olhar para a redação com muito cuidado e esquecer ali aquela lógica da escola que eu tenho que estudar tudo mesmo tanto. Porque às vezes a pessoa fica estudando muito física. Esses dias mesmo eu fui dar uma aula em um curso de um professor de matemática. E aí um aluno perguntou, ele falou assim, então, mas é porque eu acho que física é prioridade em relação à matemática. Aí eu falei, quanto que você tira em naturezas? Aí ele falou, mais ou menos 30. Eu falei, matemática? Ele falou, mais ou menos 30. Eu falei, em física, você acerta mais ou menos quanto? Ele, mais ou menos umas 10. Eu falei, olha só, física você pode aumentar 5 questões mais ou menos. Em matemática você pode aumentar 15. Sendo que a TRI ainda valoriza muito mais matemática. E toda vez que eu falo no meu Instagram sobre TRI, então toda gente me pergunta, o que é TRI? Eu falo, gente, a gente precisa conhecer as regras do jogo que a gente está jogando. Então, essa questão da redação, muitas vezes a pessoa deixa de lado, porque tem essa ideia de que o mais importante é física, química e biologia, que é importante sim, hein, gente? Não estou falando que não seja importante, é importante sim, mas se a gente olha proporcionalmente na prova, às vezes a pessoa está tirando 880 e se ela vai ali para 960... Isso já é um diferencial absurdo. Já é um diferencial absurdo. E ela passar e aumentar esse número de pontos em naturezas é muito mais difícil, né? Então, ela não faz essas contas, não olha essa lógica como um todo. E aí, quando ela começa a ter essa visão mais global, ela fala, peraí, agora eu estou mais segura, porque eu não tenho que fazer tudo de tudo. O que eu vou priorizar? Eu falo que saber priorizar é uma das habilidades para aprovação. Até, por exemplo, eu tenho 5 redações para fazer, atrasadas. Não, as 5 não podem ter a mesma prioridade. Mas você fala, não, peraí, olha, essa aqui eu já fiz uma parecida, essa aqui... Já fiz esse eixo, não trabalhei ainda nenhum tema desse eixo temático. Isso, né? A pessoa, não, peraí, essa aqui vai ser prioridade, essa aqui eu acho que eu vou só pensar nos repertórios, e essa aqui eu vou fazer. Isso. E essa aqui vai ficar pra vida. Aí a pessoa tem medo, ela acha assim, se eu deixar uma redação sem fazer... Vai ser essa que vai cair. Né? Então eu falo, gente, o INEP não tá olhando isso, segue sua vida. E se essa cair, você já fez outras coisas, você já trabalhou esse eixo, você já fez outras redações. Isso. Mas fica sempre a partir desse medo, né? Se eu tenho 100 questões. Se eu não fizer 10, são aquelas 10 que vão cair. Eu falo, gente, o INEP não é ferracento desse jeito. Também não é assim. Então, acho que ter essa noção da prova é um ponto que faz muita diferença. Né? E aí falar, não, peraí, redação tá aqui, 20%, ou os pesos. Então, vejo que pouca gente entende a questão do peso. Pouca gente entende. Já o SISU do segundo semestre do ano passado, né? Agora a gente não tem essa informação oficial. Mas de 41 universidades que aderiram ao SISU do segundo semestre, 22 não eram média simples. Ou seja, a maior parte, a gente estava ali não era média simples. Então, se você quer uma universidade, você precisa pensar melhor. Né? Qual que é o peso, qual te favorece, qual te desfavorece. Até para fazer a escolha ali na hora, né, de colocar no SISU, escolher a faculdade. Você tem mais chances de passar. Muita gente queima cartucho assim, porque não conhece, né, o processo.
Esses dias até uma pessoa falou assim, 815, dá pra passar no UFRJ? Aí eu falei, olha, Macaé deve dar, do Rio de Janeiro provavelmente não, na Ampla. Aí alguém respondeu, falou, mas com essa nota, a pessoa passa em qualquer lugar. Eu falei, não passa, porque a gente tá falando da nota com peso. A pessoa me mandou a nota dela com peso pra UFRJ. Essa nota de 815 no UFRJ, eu fiz até uma simulação, às vezes a pessoa tirou 790, 783, em média simples. Então, a gente precisa falar assim, peraí, eu preciso investir nisso. Isso é tão importante conhecer a prova quanto eu saber sobre os anticorpos, o campo elétrico, a semelhança de triângulo, média, moda e mediana. Conhecer as regras do jogo, né? Eu falo isso pro aluno também com relação à redação. Se você não sabe o que o corretor quer ver no seu texto, você não conhece as competências, o que cobra a competência 2? Gente, isso tem que saber. Você tem que saber o que vai te dar 200 pontos em cada competência. Até para ter segurança, não cumprir. E a questão do estudo ativo, Sassá? Como que você indica, como que você conduz seus alunos? Eu vejo que muitas vezes a gente não aprendeu a estudar. A gente ficou anos e anos e anos na escola, mas a gente não aprendeu a estudar. Aprendeu ali a decorar uma coisa, esquecer depois. E a questão do estudo ativo, ela faz total diferença, né, em termos de aprendizagem. E aí tem vários pontos, assim, quando a gente coloca de forma simples, que a gente vai deixando esse estudo mais ativo. Estudo ativo é principalmente a gente parar de ficar só recebendo ali o conteúdo e começar a trabalhar intelectualmente, cognitivamente sobre aquele conteúdo. Então, se eu estou só assistindo uma aula ali, né, e estou ali quase deitada, é uma coisa. Mas se eu estou assistindo aquela aula, mas eu estou interessada e eu anoto alguma coisa, e eu tenho uma dúvida, e eu sei que eu vou pesquisar depois, ou eu faço uma pergunta, poxa, é a mesma aula, mas um aluno pode estar de forma passiva e outro aluno pode estar de forma ativa. As questões, a mesma coisa. Às vezes eu pego 50 questões sobre o mesmo tema e vou fazendo ali só para cumprir tabela. Beleza, foi passivo. Agora, se eu pego aquela questão, se eu entendo uma dúvida, se eu pego e trago isso, poxa, eu tenho que estudar mais isso aqui. Eu até acertei a questão, mas eu tenho que estudar mais esse tema. Aí eu vou deixando isso muito mais ativo. A correção de questões erradas. Então, talvez a correção mais comum, o mais comum é não corrigir. Mas a correção mais comum é ver a resolução comentada. Então, eu vejo meu professor falando sobre aquilo. E isso é uma das coisas que a neurociência mostra que causa ilusão de competência. Porque o professor, ele conhece a questão, ele conhece aquele tema, ele tem facilidade. E aí o mais comum é o aluno que errou, ele assiste o professor falando, olha, gente, é assim, 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 desse jeito. Aí ele fala, é fácil. Entendi. Nossa, é fácil, eu devia saber isso, né? E aí, só que ele continua errando isso. Toda vez que a gente vê alguém fazendo algo muito difícil, mas essa pessoa tem habilidade, parece fácil. Desde um malabarismo, né, num circo, até a pessoa que fala bem em público, né, parece fácil, parece que, nossa, é só chegar ali e fazer. E aí, essa resolução, se eu pego a questão antes, se eu tento fazer, se eu volto na teoria, se eu pergunto pro professor, se eu vejo a resolução comentada, mas antes eu tentei fazer sozinho. Então, são coisas muito mais simples. Parece assim que o estudo ativo ele é um mistério. Não é um mistério. É muito mais eu ter intenção de aprender. Eu ter algo cognitivo que eu tô trabalhando ali naquele tempo. Eu sair daquilo ali com uma direção. Poxa, eu sei isso e eu tenho que estudar mais isso aqui. E aí, quando a gente tem um estudo ativo, a gente tem um momento de receber o conteúdo e de trabalhar nesse conteúdo cognitivamente para que ele faça sentido dentro do meu espaço mental. Então, que é diferente do que está na apostila, que é diferente do que está na aula. Então, um dos grandes fatores para o processo de aprendizagem é a correlação. Sim. Com o nosso repertório que a gente já tem. Então, quando eu estou estudando sobre diabetes e eu penso, nossa, mas minha avó tem diabetes, é mesmo, minha avó toma insulina, nossa, é isso aqui. Eu tenho ali uma correlação que só eu sou capaz de fazer. Sim. E isso faz com que minha aprendizagem fique muito melhor. Nossa, isso aqui tem a ver com aquele negócio que eu estudei ano passado, da Grécia Antiga, que tem a ver com isso, que tem a ver com aquilo. E aí eu vou construindo esse conhecimento, que aí vai ser um conhecimento meu. Que eu não vou ficar nesse estudo, esquece, estudo, esquece, estudo, esquece. Então, o estudo ativo, ele envolve várias técnicas diferentes, mas envolve mais do que isso. Envolve a pessoa estar disposta a aprender e parar de estar ali para cumprir tabela. Então, por exemplo, uma das coisas que tem cada vez mais evidência, inclusive nesse último ano eu estudei muito sobre isso, são as pausas que a gente faz entre os períodos de estudo. Sim. Então, tem várias pesquisas bem recentes sobre isso. Então, o que acontece? Se eu estou ali estudando por 1 hora
E aí eu acabei de estudar, eu pego o celular, eu olho no Instagram, eu recebi um tanto de informação e logo em seguida eu recebi mais informações. Não fez pausa, na verdade, né? Não então eu não tive uma pausa, eu não tive um descanso. E aí, quando as pesquisas comparam uma pessoa que fez isso com uma pessoa que a gente chama de atenção relaxada, que ela ficou ali em um outro momento, ela não ficou recebendo mais informações. Então, tem até muita pesquisa com o que eles chamam de non-sleep deep rest, que ela fica ali deitada, né, num descanso profundo sem dormir. Isso assim, 5 minutos. Eu vi uma pesquisa recente que era com 6 minutos. Aí quando compara depois de 2 semanas, quem fez esse descanso lembra o dobro. Ou seja, é uma abordagem ativa também. Sim. Porque eu estudei e aí eu tô dando tempo pro meu cérebro consolidar aquilo, processar aquilo. E aí, quando a gente cuida, né, eu falo que a aprovação mora nos detalhes. Então, quando eu estudo com intenção, eu estudo ali, peraí, tô aqui para aprender, deixa eu fazer isso aqui bem feito. Eu tô assistindo a aula, mas eu não tô desesperado querendo copiar tudo, fazendo material didático. Eu tiro as minhas dúvidas, eu faço as questões, olho os meus erros, respeito o meu período de pausa, eu consigo, naquele mesmo tempo de estudo, ter 2, 3 vezes mais eficiência do que uma pessoa que está estudando para cumprir tabela, está anotando as coisas desesperadamente, que acabou o estudo, passou para o outro, acabou o estudo, foi para o celular. E aí, se a gente vai respeitando cada um desses passos do estudo ativo, a gente consegue ter muito mais eficiência. E aí, outros exemplos de atenção relaxada que as pessoas devem estar pensando. E aí, nesse momento em que as mães me adoram. Quando se a pessoa for lavar a louça. É aquele momento assim, que a pessoa não está recebendo novas informações, mas muitas vezes ela está em movimento. Tomar banho, brincar com o cachorro, brincar com o Davi, preparar um lanche, fazer alguma coisa. E é muito interessante porque quando eu falo isso com os meus alunos, eu falo assim, olha, eu queria que naquela matéria que você tem mais dificuldade, após o período de estudos, você separasse 5 minutos para não mexer no celular. Ou seja, eu não estou falando da vida dele inteira e eu nem falo para todas as matérias. Então eu falo, você tem mais dificuldade de matemática? Vamos fazer o seguinte, após o período de estudos de matemática, 5 minutos. Vai lavar a louça, vai ajudar sua mãe. Isso, né? Aí eu falo, mas o que eu vou fazer? Aí eu falo, vai fazer uma caminhada, vai arrumar seu material, arrumar suas coisas, né? Vai brincar com seu cachorro, vai tomar um banho, vai fazer... Outro dia a pessoa fala, toda vez que eu estudo química eu tomo banho. Eu falo, nossa... E aí a gente consegue ter em coisas simples, ter muito mais eficiência porque a gente está usando aí a biologia a nosso favor, a neurociência a favor. E assim, é uma diferença muito grande. Só que por outro lado, Mila, aí tem muito aluno que vai pro outro extremo. Então, a toda vez, eu falo, olha, se tem tudo, tá errado. Não tem que ser tudo. Pega aquela matéria que você tem dificuldade, cuida da pausa dela. Depois, se fez diferença, se fez sentido, aí você fala, vou pegar mais uma. Vai ser agora filosofia. Então, depois de estudar filosofia, eu vou fazer isso também. Mas não precisa ser tudo, senão fica tudo muito pesado. Né? E aí o estudo vai sendo um fardo. E a pessoa não consegue levar isso por muito tempo. Se ela fala assim, tá bom, vi o podcast aqui da Mila e da Sassá, agora eu acabei de estudar, eu nunca mais mexo no celular depois de nada. Você não vai conseguir levar isso por 3 semanas. Né? Vai ser 1 semana e daqui 3 semanas você já esqueceu. Então, não, peraí, é uma matéria que eu vou escolher e vou fazer aquilo ali. E aí isso aí já vai fazendo muita diferença no dia a dia. E você falou 2 coisas que eu indico assim para os alunos sem o embasamento da neurociência, mas que eu acho que eu estou aí no caminho certo. Primeiro essas associações com o repertório que o aluno já tem, e não só para o repertório sociocultural, mas para pensar problemas também. Né? Toda segunda-feira eu mando áudio para eles com o tema da semana. Aí eles chamam carinhosamente de um mini podcast, porque são 25 minutos de áudio, eu sou dessas. E aí, por exemplo, a gente está discutindo a questão da alimentação escolar no Brasil. Aí eu falo assim, olha, a primeira associação que você tem que fazer é com o conhecimento que você tem disso a partir da sua experiência. O que tinha na sua escola? Seja particular, se era particular, né? O que vendia na cantina? E se você é estudante de escola pública ou conhece alguém de escola pública, você sabe como é que funciona a merenda? Qual é o tipo de comida que é servida? Tem comida sempre? Tem almoço? É lanche? É o quê? Então... uma indicação que eu sempre dou para eles, né? A gente precisa começar a pensar aquilo que a gente vai botar na redação, não a coisa mirabolante, rebuscada, lá, decorada, mas a partir do seu conhecimento. Que filósofo falar sobre alimentação? Mas aí eles fazem isso. Aí eles querem torcer a teoria do filósofo para caber naquele tema, para caber naquele argumento. Fica uma loucura.
E a segunda coisa é a estratégia de revisão. Muita gente fala assim: Mila, qual é o segredo que vai diferenciar, às vezes, um 960 de um 980, um 980 de um 1000 e até mesmo uma nota mais baixa um pouquinho na C1 de um 160, quando o cara comete ali poucos desvios, né? Eu acho que é uma coisa que o pessoal faz pouco. Eu vejo a galera de redação falar muito pouco sobre isso, mas que desde que eu comecei a aplicar com os meus alunos, assim, sem base na neurociência, fui aplicando, testando e vendo que funciona. E pela sua experiência, faz toda a diferença. Funciona, que é a estratégia de revisão. Porque o que eu reparei que o aluno faz? Uma revisão aleatória do texto. Terminei meu rascunho, passei o olho, peguei ali alguns erros e tudo mais, passei a limpo, aí dou mais uma lidinha na hora de entregar e acabou. Só que, quando você faz uma revisão direcionada, você fica mais apto, né? Eu acho que o nosso olho, nosso cérebro, ele é treinável ali para identificar aquilo que é familiar. Me corrija se eu estiver falando besteira. Não, mas é demais. E então, por isso que é importante a análise dos erros, porque você já sabe quais são suas pedrinhas, né? Eu falo, ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. Então, você tem que conhecer quais são as suas pedrinhas. Então, você já sabe mais ou menos. E aí, o que eu indico para eles? Primeiro, bota o texto para dormir. Tá fazendo? Acabou. Você vai fazer a primeira leitura, ok? Bota o texto para dormir. Desvia o seu foco de atenção. Vai fazer meia dúzia de questões de linguagem, vai fazer meia dúzia de questões de humanas. Quando eu falo para eles fazerem o simulado, a gente tem simulado de redação lá no curso, separa umas questõezinhas, deixa do lado para fazer o processo de revisão. É muito bom, porque senão a gente tem um viés, né? Você acha que tá falando, mas você não tá falando. E você tá tão ali, você já olhou, já passou seu olho por aquele trecho, que às vezes o erro tá ali. E é muito engraçado que depois que eles começam a aplicar, quando voltam a olhar, fala, meu Deus, olha como isso estava na minha cara e eu não tinha visto, e tem a chance de ir lá e corrigir. Como professora, eu fazia muito isso também. Você fazia questão, falava, nossa, tá ótima. Aí você ia olhar ela depois, fala, nossa, aqui a pessoa pode responder isso, nossa, podia ficar muito melhor, né? Agora também eu concluí o mestrado recentemente. E aí, no processo de escrita, era muito isso, assim. Eu acabava de escrever, botava meu texto para dormir, ia fazer outras coisas. E depois, quando eu voltava, nossa, como eu conseguia trabalhar muito melhor aquele texto. E aí, ele não vai fazer uma revisão aleatória. Ele vai fazer uma revisão direcionada. Se eu sei que eu estou numa briga com a vírgula, né? E por mais que eu tenha estudado a vírgula, é um ponto de atenção, é uma pedrinha que eu tenho que olhar, ele vai fazer uma revisão direcionada, estratégica, para pegar erro de vírgula. Faz todo sentido. Gente, como isso aumentou a nota em incompetência 1 dos alunos, principalmente, que é uma grande dificuldade. E isso funciona para as outras competências também. Eu comecei a aplicar isso para gramática. Vamos ver aqui a questão. Né? Se você entende que a sua lacuna normalmente está na argumentação, no link entre o repertório... O corretor está sempre apontando isso para você. O link entre o repertório e o problema que você está discutindo nunca está perfeito, nunca está encaixado, tem sempre uma lacuna. Você vai olhar para isso no dia da sua revisão. E isso tem aumentado, assim, exponencialmente a nota da galera, sabe? Eu acho que é essa revisão estratégica. Sem aí o estudo, né? Mas testando, eu vi que isso tem tido um resultado bem legal. E geralmente a pessoa que erra muita vírgula, ela não erra todas as regras. Ela tem uma ou duas regras que ela tá sempre derrapando. Porque a pessoa fala assim, nossa, é porque eu tenho dificuldade com vírgula. Você tem dificuldade com vírgula em tudo, né? Eu não sei quantas regras tem, você deve saber. Eles já falam assim, eu não sei gramática. Aí, pra melhorar na C1, o cara acha que ele tem que virar o louco da gramática. Tem que pegar a gramática e ir estudando tudo da gramática. Não, você sabe um monte de coisa de gramática. Você tem um probleminha ali... pontual em crase, em crase nessa situação. E às vezes assim, regência. Não é tudo de regência. É regência em determinados termos que você tem o hábito de usar e que você está sempre escorregando na regência. Então, é fazer esse mapa, né? Mapear os seus erros e focar neles e fazer a estratégia de revisão. Isso é legal também. Né? Não faz todo sentido, assim, né? E isso já comprovou aí pelos resultados, né? Que eu acho que é
tão importante quanto a gente tem evidência, né? A evidência ela vai nos guiar em algumas coisas, mas como professora, você sabe, nossa, olha, isso aqui faz diferença, esse aluno que está evitando isso, se ele fizer isso, vai dar resultado, aí ele faz, você vê o resultado. E aí você vai aperfeiçoando cada vez mais seu método. É isso que vai levando as pessoas a terem cada vez mais resultados. E Sassá, mudando um pouquinho de assunto, e o Lux? Me ensina a medir. Gente, eu ficava vendo lá o Instagram da Sassá e ela sempre assim, postando aquele número que é o nível de luminosidade do lugar. Então, a gente sempre fala, né, que a aprovação mora nos detalhes. E aí eu puxo sardinha pro meu lado, né, que eu sou bióloga. E eu falo que se a gente for lutar contra a biologia, a gente vai perder. E tem alguns fatores que fazem muita diferença. Então, por exemplo, a questão do sono, a questão do ciclo de claro e escuro. Então, essa regulação, por exemplo, do ciclo de claro e escuro, aí em determinado momento tá claro, aí o corpo fica mais ativo. Tem toda uma regulação hormonal do cortisol, da melatonina. Tem toda uma regulação que tem que acontecer ali, que afeta o humor, estado de alerta, disposição, o foco. E às vezes a gente vai deixando isso de lado. Então, a própria atividade física. Então, eu falo com os meus alunos, olha, quem tem cachorro, né? Cachorro saudável, ativo, né? Eu tive um cachorro, depois ele ficou velhinho, aí era outro caso, né? Mas cachorro saudável, ativo, jovem. Esse cachorro, ele quer passear. Ele acorda, ele olha na janela, ele pega um solzinho, ele espreguiça antes de levantar, né? Ele não fica ali sentado num lugar e pronto. E aí, desses detalhes assim, que tem evidência também, por exemplo, então da exposição da luz natural, tem várias evidências diferentes. A exposição à luz natural e a qualidade do sono. Isso tem criança, adultos e idosos. A exposição à luz natural e o foco. A exposição à luz natural e as notas, inclusive. E aí, o que a gente faz, geralmente, é a gente medir realmente a luminosidade. Uma coisa é a luminosidade durante o período de estudos. Isso tem também. O ideal é que ela fique ali pelo menos em uns 170. Não é muito difícil, não. Sabe? Tem uma galera que estuda numa caverna. Quartinho, escuro. A mãe não entra, né? Posso entrar? Tem uma aluna minha que me mandou, ela faz medicina, até no UFMG. Ela, Sassá, eu tinha dormido bem, eu tava super disposta, eu cheguei na sala, tava assim. Aí ela tirou a foto, aí o Lucas tava 2 da sala de aula, assim, que tava tudo apagado, um PowerPoint, assim. Eu falei, que é isso? É um breu, né? O menor que eu já vi. E dentro da faculdade. Mas assim, para estudar uns 170. Mas o que tem pesquisa mostrando é que no início do dia, a gente tem uma luminosidade de pelo menos 1000 lux, faz muita diferença para dar esse start aí no corpo, para entender, poxa, virou dia. E se a gente olha, evolutivamente, todos os animais têm esse ciclo de claro e escuro. Então eu já vi, inclusive, por exemplo, pesquisa com mosca, né, do ciclo de claro e escuro. Então, quando a gente fala, por exemplo, na biologia, né, que tem um mosquito que ele é noturno, que é o Culex, tem um mosquito que é mais vespertino, né, isso tudo é regulado pelo nível de luminosidade. Planta tem diferença hormonal de acordo com o ciclo de claro e escuro. E a gente começa a jogar contra isso. Aí a gente vai ficando muito cansado, vai ficando com humor ruim, sem disposição, com foco ruim. E aí é impressionante, pode colocar aí uns 5 minutos, 10 minutos de manhã. E é interessante, eu meço mais pedagogicamente, né? Mas quando a gente vai pra área externa, eu já sei na minha sala que dá mais de 1000 lux, né? Eu já sei na área externa que vai dar 14 mil, 50 mil, dependendo do dia. Mas mesmo num dia nublado. Então não é difícil. Mas na área interna, assim, né, coberta, assim, é difícil de conseguir. Então abriu a janela, falou, olha lá longe. A gente também tem essa questão de ficar muito acostumado com o foco muito a curta distância. Olha lá longe, fica na luminosidade e faz muita diferença. E aí é impressionante. Os alunos falam assim, nossa, Sabrina, fez muita diferença. A gente tem esse mês, a gente chama de mês do foco total. Vai chegando no meio do ano, tem muito cansaço. É um cansaço assim, já estou estudando há muito tempo, ainda falta muito tempo. Não consegui ainda o resultado que eu quero. E o resultado ainda não apareceu. Então é uma hora que muita gente desiste. Aí nesse mês do foco total, a gente tem a questão da luminosidade, da atividade física, aí tem uns treinões com um professor de educação física, e a gente fica 30 minutos antes de dormir sem o celular. Que é um fator que faz muita diferença. Eu tenho que fazer isso. Entre no mês do foco total. Eu vou entrar. Eu quero. E aí, 30 minutos sem dormir, né, sem o celular. E aí são fatores que já fazem muita diferença. Tanto pela questão da luminosidade, do estímulo e a própria cabeça da pessoa. Ela já vai entrando naquele modo ali de dormir.
Então, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença quando a gente pensa em contexto geral. E mede com aplicativo? Com aplicativo. Ai, depois me passa. Tá, eu uso um que chama Light Meter, mas, gente, não tô fazendo comissão, nem público, nem nada, né? Não, é público. E tem uma que chama Lux, que muita gente usa também. Então, aí que você coloca, aí geralmente quando a gente mede mais ou menos na altura do olho, né? Você põe mais ou menos na altura do olho. E faz muita diferença. Então, muitas vezes, por exemplo, tem uma janela ali. Aí a pessoa, ela estava acostumada a estudar aí. Aí ela fala, não, peraí, vou estudar aqui, né, do lado de cá. Mas assim, e aí a luminosidade fica muito diferente e a pessoa fala, nossa, a Sá fez muita diferença. Chegava geralmente 3 horas da tarde, eu tava pingando de sono. Agora já tem 3 meses que minha disposição tá diferente. Então a gente vai cuidando assim de pequenos detalhes e isso faz toda a diferença. E é sempre com luz natural. O ideal é que seja luz natural. Assim, pra medir. Não posso, então tá muito escuro aqui, vou botar um... já ajuda. Ajuda. Já ajuda. E nos Estados Unidos, que eu já vi, que deve ter também, né? Mas minha irmã, até uma época, ela morava em Washington, aí ela até tinha isso. Minha irmã, a gente fala que ela vive no futuro. Minha irmã, as coisas que ela falava, sei lá, há 10 anos, nossa, agora que tá acontecendo, que tá chegando aqui. Aí ela tinha já uma luz, mas que era uma luz, principalmente no inverno. Que ajudava muito nessa questão da regulação, do humor e tudo mais. E aí tem alguns tipos de luz que são mais específicas para isso. Para a questão até assim, você já compra tantos looks e tal. E usa legal. muito no inverno, assim, no hemisfério norte. Fica a dica, gente. Fica a dica. Agora eu vou falar pro pessoal também, na hora que for escrever redação, mede lá, vê a luminosidade para poder... Mas eu falo com os alunos também, né? Assim, então você tá na sala, você viu que você tá diminuindo o foco, vai ao banheiro, olha pro céu, dá uma espreguiçada, né? Bebe água, porque às vezes também fica naquele negócio, a pessoa nem bebe água, senão não quer fazer xixi. Não, não é fisiológico. Né? Não é fisiológico. Estratégia de prova. Aí a pessoa fala assim, não, leva água, tá? Tem que estar hidratado. Não, mas se eu beber água, eu vou ter que parar de fazer a prova para ir no banheiro. Mas é fisiológico. Uma infecção urinária depois. E aí você vai, olha, porque senão a pessoa fica lutando contra ela ali e ela vai... Né, não tem o resultado que ela mereceria naquele momento. Do ponto de vista emocional, assim, dos alunos, que eu sei que lá no VemMed, né, como você mencionou, você tem também toda uma preocupação com a preparação mental, emocional dos seus alunos, né? O que você acha que hoje pega mais, assim, pra galera, emocionalmente falando, assim? Então, a gente tem um workshop sobre a questão da ansiedade com uma psicóloga da equipe, né? A gente tem vários fatores, assim, importantes. Mas eu diria, assim, que a base do que a gente trabalha de preparo mental e emocional, ela vem muito até da questão do próprio estoicismo. Que a gente focar a nossa energia naquilo que a gente tem algum grau de controle ou influência. Então, eu vejo que isso todos os dias, porque é muito comum, a pessoa ela quer estudar de 1 às 6. Aí, de 1 às 4, deu um tanto de problema e acabou a luz da casa dela. Ela teve dor de barriga, um tanto de imprevisto. Aí, ela não estuda geralmente de 4 às 6. Ela passa de 4 às 6 se culpando porque ela não conseguiu estudar de 1 às 4. Então, a gente fica muito assim, preso nisso ou no medo de não passar. E aí, esse medo de não passar paralisa a pessoa. Então, a gente trabalha muito assim, peraí, eu vou passar? Bom, isso eu não sei, isso é lá no futuro. Isso é consequência. Agora que eu sei que hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Nossa, me embolei no tempo de prova. Nossa, será que vai dar pra passar? Nossa, isso eu não sei. Mas eu sei que hoje eu vou fazer a melhor prova que eu posso. Errei o gabarito. Poxa, nossa, eu não vou passar por causa disso, isso eu não sei. Mas eu sei que as outras questões eu vou prestar aqui muita atenção. Focar no que tem controle, né? Naquilo que você pode atuar. Que já é muito. Já é muito. E aí a gente deixa muitas vezes isso de lado para tentar focar naquilo que a gente não tem controle. E aí até a partir do estoicismo tem uma oração que é a prece da serenidade. Eu sei, conheço. E eu trabalho muito com os meus alunos no sprint final, né? Que fala assim, que eu tenha tranquilidade de aceitar o que eu não posso mudar. Então eu não posso mudar o tema do Enem. Né? Eu não posso mudar o tema. E às vezes eu fico querendo mudar o tema do Enem. Eu não posso mudar o fiscal. Eu não posso mudar o conteúdo. Eu não posso mudar a nota de corte. Eu não posso mudar o que aconteceu ontem. Eu não posso mudar o que meu colega estudou. Isso aí eu não posso mudar, né? Então que eu tenha tranquilidade para aceitar o que eu não posso mudar. E que eu tenha coragem para mudar o que eu posso.
Porque o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer quando for um tema que eu não tenho facilidade? Quando o fiscal ficar conversando? Isso aí eu posso. E que eu tenho sabedoria para diferenciar as duas coisas. Então, eu vejo que o preparo mental e emocional, se a gente for pensar em vários aspectos diferentes, né, filosóficos, do estudo até de preparo mental e emocional, a gente cairia nisso aí. Nesses dois aspectos, assim, de focar minha energia no que eu tenho controle ou algum grau de influência. Eu vejo essa questão da ansiedade muito na comparação e na necessidade do resultado rápido, né? Essa coisa do não tô evoluindo, não tô conseguindo, quando a pessoa não tá focada no processo. Às vezes eu falo até pro aluno assim, mas sua nota agora não importa. A nota que você está tirando hoje não importa. A nota que vai importar é a nota que você vai tirar lá no Enem. Mas até lá, para tirar o 900 mais, você tem toda uma caminhada. Eu acho que isso prejudica bastante. E a gente também, né? A gente também, várias coisas, a gente está querendo um resultado rápido, mas toda vez que a gente vai focando assim, eu vejo que a gente vai assim, peraí, o que está no meu controle é isso. Então, vou fazer isso aqui. Aí, o resultado final. Aí, o jogo vai resolver sozinho. Mas minha parte é essa. E aí, eu falo com os alunos, né? Como se fosse um jogo de basquete. Se eu tô olhando pro placar, eu não consigo olhar pra bola. Meu papel é olhar pra bola. Vai entrar lá? Não sei. Mas meu papel é olhar pra bola. Se eu estiver olhando pro placar, não tem como, ele não vai mudar sozinho. E a comparação também, né? Essa questão hoje da rede social. Essa semana eu tava acompanhando os seus stories e acho que eu vi alguém falando nisso, assim, às vezes me dá um pouco de ansiedade ver. Você falou, gente, deixa de seguir. Tá te dando ansiedade, você vai ficar ali seguindo a pessoa que te gera ansiedade, né? Acho que a gente vive hoje com essa geração, assim, que se compara demais. Eu fico vendo os adolescentes hoje, e eu não tive isso na minha época, eu já tenho 38 anos, então, gente, lá não tinha Instagram. E a gente sabia da vida das pessoas pelo que as pessoas contavam pra gente. Hoje em dia, a gente tem contato com a vida das pessoas e aí a gente tem que lembrar que a internet também é bastante ilusória. Nem tudo que tá ali corresponde à verdade. E eu vejo que a comparação também é uma questão que tem destruído o emocional, massacrado o emocional aí dos estudantes. Eles comentam sobre isso? Muito, né? E eu falo com os meus alunos que o Instagram, eu tô lá todo dia. O Instagram, ele é um recorte da vida. Não quer dizer que ele seja uma mentira, mas ele é um recorte. É um recorte. Ele é um recorte que cada pessoa vai mostrar o que ela quer naquele recorte. E aí teve uma situação bem engraçada, assim, que quando o Pedro, né, meu filho mais velho, ele era neném, aí eu colocava ele lá, né, tava ali sorrindo e fazendo as coisas, né, um bebê. E aí uma vez minha mãe foi na minha casa, aí ele tava chorando, ela falou assim, que é isso, Sabrina, esse menino chorando? Eu falei, mas o menino chorando. Ela, criança. Mas ele não chora. Eu falei, de onde você tirou que ele não chora? Ela, mas você nunca postou ele chorando? Eu falei, não, mas é porque na hora que ele tá chorando, eu tô pegando ele, tô trocando a fralda, né, não é que eu quero esconder que ele não chora, mas o que faz sentido, né, naquele momento... né, de postagem, eu nunca pensei, nossa, eu nunca vou postar meu filho chorando. Mas também eu nunca pensei, olha, ele tá chorando aqui, tá? Olha aqui ele chorando. Não faz sentido, igual um casal. Vários casais vão postar fotos aí no Dia dos Namorados, né? Pra falar, nossa, a gente tá aqui no meio de uma briga, né? Numa discussão. Não faz sentido, isso é um recorte. Então, como é um recorte, a gente tem que saber que aquilo ali é uma parte da vida da pessoa. Não quer dizer que seja mentira, né? Mas é uma parte da vida dela. E aí, a gente não pode comparar aquilo com a nossa vida, que a gente sabe da vida toda. Não só do recorte. Então, a primeira coisa que eu falo é que é responsabilidade nossa saber quem a gente vai seguir. Então, eu sigo lá 35 pessoas. Pra seguir uma, eu deixo de seguir a outra. Tô te seguindo. Dá licença. Estou lá, tá? Esses dias minha sobrinha, eles fizeram um Instagram pra ela, que é um bebê, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que parar de seguir alguém aqui. E quando vai seguir alguém, você tem que deixar de Aí eu sigo alguém. Eu falei, não vou parar de seguir essa pessoa aqui. Então, assim, a nossa responsabilidade, saber, mas é porque ali faz parte do meu trabalho. Então, faz parte do meu trabalho estar todos os dias ali postando. Então, eu não posso ter 1000 pessoas acompanhando, né? Eu falo que meus stories têm que acabar. Quando eu olho os stories ali, eles têm que acabar. Entendeu? A pessoa que vai e tem stories de todo mundo e nunca acaba, não é pra mim, não. E eu faço isso porque eu me conheço. Né? Senão eu vou me perder em várias coisas. E a gente se perde em várias comparações. Então, Dia dos Namorados, nossa, olha, todo mundo ganhou um presente aqui melhor que o meu. Todo mundo fez isso. Então, o primeiro é isso. O segundo é saber que o seu caminho tá ali. E o terceiro é valorizar esse seu caminho. Honrar a jornada, né?
honrar a jornada. E isso pra mim é muito forte. Toda vez que eu falo assim, nossa, olha, tá acontecendo isso. Não, peraí, esse aqui é o meu caminho. Às vezes um aluno fala comigo, mas é porque o fulano do meu cursinho nossa, ele tá tirando nota muito maior. Eu falo, que bom, tem vaga pra vocês dois. Né? Às vezes a pessoa fala comigo, nossa, mas a faculdade tal só tem 5 vagas. Eu falo, quantas você precisa? Eu preciso de uma. Então tá bom, né? Vai lá, luta pela sua uma e segue seu caminho. Se a gente tiver esse nosso caminho, talvez seja uma das poucas coisas que são únicas, né? Assim, o caminho que a gente vai fazer, o seu caminho até a universidade, ele vai ser único, né? Cada dia seu vai ser único, cada erro seu vai ser único, a sua nota ali, né, vai ser única. Então, honrar esse caminho e saber, poxa, é esse aqui que eu tenho que passar. Eu acho que isso é um diferencial também, né? Você perceber as suas... Eu falo muito isso pra eles, assim, confia nas suas potencialidades, porque eles se colocam muito pra baixo também, e entendendo que você é um ser único, individual, singular, tem a sua trajetória, não compara o seu bastidor com o palco dos outros, né? Porque senão é injusto, com você mesma. Eu falo muito isso pra eles se fortalecerem emocionalmente nesse sentido. E o papel... Fala. Então, teve uma história que ela, pra mim, fez muito sentido, assim, um momento que eu falei, esse aqui é o meu caminho e eu vou seguir esse caminho aqui, né? Que é uma história que eu li num livro, depois eu falo qual é o livro, que foi até o Vinhas, né, que me indicou. E aí ele falava que um rei, ele foi e colocou uma pedra, né, no meio do caminho ali, que ia do povoado dele até a outra cidade maior. Ele colocou uma pedra gigante ali. E aí ele viu que uma pessoa chegou, viu a pedra, aí voltou. Aí o outro chegou, viu que estava barrado o caminho e voltou. Até que um camponês olhou, tentou tirar a pedra, tentou empurrar, viu que não ia conseguir, pegou, né, um galho, fez de alavanca, tirou a pedra. E aí, quando ele tirou a pedra, ele viu que tinha lá uma bolsa, né, cheia de um saco de moedas de ouro. E aí ele tinha um bilhete. Aí nesse bilhete colocava assim, que o obstáculo no caminho é o próprio caminho. E aí, é uma frase que eu levo comigo sempre, assim, sabe? Peraí, então esse obstáculo que tem aqui... É esse o caminho que eu tenho que seguir, né? Poxa, eu tô com dificuldade no tempo de prova. Poxa, então é o tempo de prova que eu tenho que seguir isso aqui. E eu lembro um momento que eu tava lendo esse livro, então eu tava falando isso pra mim sempre, nosso obstáculo no caminho, ele é o meu caminho, ele faz parte. O meu caminho não é depois que o obstáculo sai, não, ele faz parte disso. Que foi quando eu tava grávida do Daniel, que é meu filho mais novo, e aí eu entrei em trabalho de parto com 28 semanas. E aí, você já tá com muito mais, né? Não. Não, mas não sei com 28. Não, então não. E aí, quando eu tava com 29, né, eu internei e tal. E quando eu tava com 29, aí a gente viu que ele ia nascer mesmo, eu tava internada. E aí eu estava descendo pro centro obstétrico, eu falei com o meu marido, com o Flávio. Eu falei assim, olha, então ele vai nascer, e aí vai ficar na UTI muito tempo, e aí vai passar, e a gente vai ficar bem em casa. Aí ele falou assim, olha, então ele vai nascer... E a gente vai ficar bem cada dia, porque esse é o nosso caminho. E aí eu lembro que ele nasceu, aí ele foi direto pra UTI. E aí eu fiquei mais ou menos umas 2 horas ali naquele período de recuperação da anestesia. E eu tava ali e tinha mais, 5 mães ali ao meu lado, cada uma com um bebê. E eu olhava e falava assim, esse é o caminho dela. E o meu caminho é um caminho diferente. E meu filho, ele tá onde ele tinha que estar hoje. Né? Pela trajetória. Ele não podia estar comigo ali naquele momento. Então, assim, foi um momento que eu fiquei 2 horas refletindo nisso, né? Que quando eu fui descer, eu queria pular, assim, falar, não. Então, isso aqui vai passar logo e rapidinho a gente vai estar lá. Eu falei, não, cada dia. Nosso caminho e foram 58 dias de UTI. Caramba. Então, assim, nosso caminho foi esses 58 dias. Foi um dia, foi o outro, foi o outro, foi o outro. Aí, logo depois, 6 dias depois que ele nasceu, foi o aniversário do Pedro. Aí a gente falou, não, olha, o que tá no nosso caminho aqui? Não, vamos comemorar o aniversário do Pedro aqui, porque a alegria de ter ele fazendo 2 anos... É uma alegria genuína. É uma alegria genuína, né? Embora a gente esteja preocupado com o Daniel que tá na UTI. Então a gente foi vivendo cada dia, mas eu lembro que essas 2 horas que eu tava completamente sozinha, né? Porque a hora que o médico não tava ali, o Flávio não tava ali, e eu olhava para as mães ali e eu não sentia raiva, não sentia, nossa, eu devia... Não, olha, é o caminho delas. E o meu caminho é esse aqui. Então eu fico sempre pensando nisso. Não, peraí, esse aqui é o meu caminho e o obstáculo que tá aqui, ele faz parte desse. Eu não posso passar e falar, o meu caminho vai ser depois do obstáculo. Que é o que eu falo com os alunos. Sua vida não vai ser melhor depois que você passar em medicina. Depois que você for médico, depois que você casar, depois que você namorar. Sua vida é agora. Então, a gente não tá estudando aqui pra sua vida começar quando você passar em medicina. Não, sua jornada aqui, ela é tão bonita hoje quanto a sua aprovação.
porque é o tempo que a gente tem aqui agora. Né? É viver o hoje, viver o agora, que eu acho que é a grande dificuldade dessa geração, da gente também, né? Eu acho que o mundo, às vezes, coloca a gente numa dinâmica de trabalho e estudo e não sei o quê, e a gente tá com 1000 preocupações e tudo mais, que é difícil a gente olhar e falar assim, é o que tem pra hoje. Esse aqui é meu caminho hoje, minha trajetória hoje. E hoje seu filho tá bem, tá bonitão. Tá bem, graças a Deus. Ai, louvado seja Deus por isso, que bom. Não, mas quantas vezes eu falo assim, não, então depois que eu passar na faculdade eu vou fazer isso, depois que eu passar no mestrado, depois que eu fizer não sei o quê, depois que eu passar no doutorado. E quando você vê, as coisas foram. Foi assim que eu fiquei sedentária por 16 anos, agora eu sou maromba. Agora ela é maromba. Agora, eu emagreci 21 quilos... e engravidei. Não, mas você sabe o caminho. Agora eu já sei o caminho, Mas é isso, eu acho que é viver o dia após dia, né? Com seus desafios, com as suas belezas, com as suas dificuldades. E isso é muito difícil hoje, eu acho. Acho que, principalmente para essa geração mais nova, mas um é para todo mundo. Eu falo com as pessoas, quando eu tô falando, o ouvido mais próximo da boca é o meu. Então, assim, acho que a gente vai trabalhando isso. Peraí, então tem um obstáculo aqui. Não, o obstáculo no caminho é o próprio caminho. A gente para de fugir desse obstáculo. Não, então é esse o caminho que eu tenho que passar? Então é esse o caminho que eu vou passar e vou passar de cabeça erguida aqui. Isso. E o papel das famílias, Sassá, você acha, assim, é um grande diferencial, assim, pro... O que uma mãe de um vestibulando de medicina precisa, porque é uma rotina que merece atenção, né? A rotina desse filho, dessa filha que está aí na busca desse sonho. E às vezes a gente vê alguns conflitos, algumas coisas, às vezes cobrança, né? Como que você vê isso? Eu vejo que a família, né, o ambiente que ele tá é um grande diferencial, mas geralmente o contexto que ele está inserido de alunos, de amigos, de cursinho, faz mais diferença até do que a família. Até quando a gente pensa na questão até do desenvolvimento da neurociência do adolescente, ele tem um período que a gente chama de individuação, que é um período que ele até se afasta de várias das autoridades formais. É aquele período que o que a mãe fala vale menos. O professor falou igualzinho. Não, então agora vale. Então, já passei por isso também, né? Então, assim, o que todo mundo fala, mas então é um período que ele tem um afastamento ali. Mas eu vejo que, no geral, né, quando os pais eles dão um apoio, eles entendem esse caminho, isso já faz muita diferença. E mais importante do que a família dar o apoio é o aluno saber que aquele ali é o sonho dele. Então, às vezes a pessoa fala, porque eu não tenho o apoio dos meus pais. Olha, esse é o caminho, né? Então, é seu sonho ou é o sonho dos seus pais? É o seu? Então, vamos lá. É o seu caminho. Então, assim, é a mesma coisa. Eu posso mudar a opinião do meu pai? Não posso, mas eu tenho que ter coragem para saber como que eu vou aceitar isso aqui. A gente até fala que a vida ela é muito mais sobre como a gente reage do que sobre o que acontece. É verdade. Então, meu pai não está me apoiando. Então, eu trabalho muito mais com os alunos sobre como que a gente vai reagir às coisas que não estão funcionando tão bem, seja na família, seja no cursinho, e para mudar o que ele pode ali naquele meio, do que... não, acho que a família tem que agir desse jeito. Acho que o cursinho tem que agir desse jeito. Porque isso aí tá fora do nosso escopo. Às vezes a pessoa fala, porque meu professor, ele fala que ninguém passa do 3º ano. Deixa ele falar, entendeu? Vamos olhar os dados aqui dos aprovados? Poxa, olha só, 20, 30, 35% que passaram direto do 3º ano. Quando a gente olha os dados das faculdades, não é o que eu acho, não é o que eu peguei. Então, pronto, entendeu? Ele tem que parar de falar. Não sei se ele tem que parar, né? Vai lá, mostra os dados pra ele. Mas se ele não parar, segue sua vida. Segue sua vida, aprende a lidar com o falatório dele. É que a família, ela faz muita diferença. Se ela não atrapalhar, já ajuda bastante. Já ajuda. Mas acho que mais importante é o aluno saber lidar com essa questão do apoio ou não apoio da família, do apoio ou não apoio dos professores, e saber trilhar ali o caminho dele. No final das contas, isso pode ser um fator aí, mas não é o que vai fazer a diferença no final das contas se o aluno estiver muito certo do que ele quer. E aqui eu tô falando de alunos já de 17, 18, 20 anos, né? Que geralmente meu público é principalmente assim. Tô falando de um aluno de 11 anos, aí a família seria um grande diferencial, né? Nosso papo tá se encaminhando aqui pro final já, infelizmente, né? Porque tantas coisas. Então, assim, pra gente finalizar, gostaria que você desse, assim, dicas práticas, principalmente estratégia de prova, assim, né? O aluno que fez o seu papel durante o ano, estudou, deu o seu melhor, e ele vai chegar ali no momento derradeiro em que ele vai encarar
aquela prova de resistência que é o Enem. Quais são as suas principais indicações, Sassá? Então, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é que ele não vai para a prova para passar. Ele vai para a prova para fazer a melhor prova que ele pode na situação dele. Porque é aquilo, né? Então, tem aluno, por exemplo, que já errou 4 gabaritos. Aí, se vai para passar, você fica, nossa, meu Deus, eu não vou passar por causa disso. Não, mas tá bom, 4 gabaritos. Mas eu tenho outras 80 e tantos que eu vou fazer isso aqui acontecer. Ah, me embolei no tempo, só tem 40 minutos para humanas. Tá, eu vou passar ou não sei. Mas eu vou fazer a melhor prova que eu posso nesses 40 minutos. Então, acho que o ponto importante é eu vou fazer a melhor prova que eu posso. Né? Passar ou não passar é consequência lá na frente. Então, quando a gente tem essa clareza, já é um grande diferencial. É igual o jogo, né? O jogo de futebol. Ah, eu vou ganhar, não vou ganhar, senão você está olhando para o placar. Né? Ah, não sei se eu vou ganhar ou não, mas eu vou até o último minuto que eu tiver, eu vou estar jogando ali, jogando para valer. Ganhar, né? E aí, um outro ponto que eu vejo que faz muita diferença é a gente ficar atento ao nosso estado de alerta. Então, o grande problema do Enem é que a pessoa ela vai entrando no piloto automático e aí ela vai caindo assim, e aí ela vai errando muitas coisas por falta de atenção. Então, uma estratégia bem simples assim que eu recomendo para os alunos, que faz muita diferença de um simulado para o outro, inclusive, é ele pegar a prova, a gente chama de IFC, é a gente colocar intenção e foco de forma consciente. Ele pega a prova, ele pode testar no simulado, inclusive eu recomendo que você teste todos os simulados, e ele vai circular, só fazer um círculo ali, na questão 1, na 15, na 30, de 15 em 15, na 45. E aí, o que é aquele círculo? É só quando ele estiver lá, aí ele tá lá, né, assim e tal, aí ele viu. É só ele lembrar, poxa, deixa eu ajustar a postura. Então, a gente tem 3 centros de atenção. Um deles tem a ver com tônus muscular, inclusive, né? Então, eu ajustei a postura, poxa, foco aqui no que eu tô fazendo. E aí, ele trazer essa questão do foco, sempre ali para a estratégia de prova. E eu acho que o terceiro ponto é dominar bem a questão da TRI. Então, fazer as questões mais simples primeiro, não ter dó de pular questões, fazer as questões menores, ir passando por isso. Então, conhecer a TRI é um grande diferencial. E eu até gosto muito da prova da UERJ. Ele fazer a prova da UERJ, olhar depois se a questão foi fácil, média, difícil, né? Que ele tem aquele acesso mais rápido ali, né? Ele vai vendo o que ele está identificando do jeito bom, que a nossa... Acho que biologia eu tenho muita confusão, às vezes eu acho que é fácil, é difícil e por aí vai. E aí eu gosto até da prova da UERJ para dar esse guia, se ele está conseguindo identificar uma questão que é mais simples, uma que é mais difícil. E aí eu acho que esses 3 pontos, assim, acho que fazem muita diferença. Vai para fazer a melhor prova, ajusta a questão do foco. Nossa, eu estou muito no piloto automático. Vai, levanta, lava o rosto, né, dá uns pulinhos lá no banheiro, olha no azul do céu e volta. E o terceiro, conhecer bem a questão da TRI e ter uma estratégia que valorize a TRI. Porque a gente sempre vê gente que fez muitos acertos, mas que a TRI jogou a nota da pessoa lá para baixo. Né? Então, a gente tem que conhecer isso e saber o que é mais simples, o que é menor, o que é mais fácil, né? Vai ser mais valorizado ali naquele momento. Adorei. Anotaram, né? Tem que anotar e aplicar. E quem quer te encontra onde? Você vai abrir alguma turma agora? Quer falar um pouco do que vem pela frente aí no VemMed? Nesse momento, as vagas elas estão esgotadas no VemMed. Eu não sei quando que esse episódio vai ao ar. A gente tem uma turma provavelmente no início de julho. A gente tem uma lista de espera na minha bio, que geralmente tem preferência de inscrição. E uma coisa que eu não sei se vai dar para o pessoal pegar, a gente vai ter um plantão durante o SISU. Que aí é um plantão gratuito, a gente tem várias intervenções importantes. Então, se entrar lá no meu Instagram, no @SabrinaOliveiraBH, lá você vai saber mais sobre o SISU, sobre as planilhas para calcular sua nota, porque é um momento tenso assim também, né? Então a gente vai discutir muito sobre a questão do bônus regional, se você tem, se você não tem. São muitos detalhes. Então, a própria cota de escola pública. Tem lugar que a cota de escola pública a pessoa não pode ter um curso superior antes. Tem lugar que é só ensino médio, tem lugar que é ensino médio fundamental. Então, a pessoa, muitas vezes, ela perde a vaga dela por detalhes. Então, se tiver na época do SISU, esteja lá com a gente no SISU. E a gente deve ter um desafio no finalzinho de junho, que a gente fala sobre como estudar com qualidade. Vai dar tempo de ir ao ar e eles pegarem. Então, vai lá no meu Instagram, participe do SISU e do desafio do finalzinho de junho, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença.
Sabrina, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceitado o meu convite. Obrigada ao universo por esse alinhamento, né, que proporcionou a vinda da Sabrina para cá, justamente nessa semana. Muito obrigada, adorei o nosso papo, a nossa conversa. Vou indicar para todo mundo, você assistir esse episódio aqui vai ser obrigatório para todos os meus alunos. Vou indicar para todo mundo, tá? Muito obrigada, te admiro muito. Mais e mais sucesso para você, mais e mais aprovados pra você. Realmente a fada da aprovação, né, gente? Devia ter vindo de fada, ó. Meus alunos querem que eu fique só de fada. E vai ter um negócio na escola do seu filho, você vai de fada? Ah, vamos ver. Vamos pensar. Obrigada, viu, Mila? Obrigada, gente. Foi um prazer. Fiquei muito feliz com o convite, que deu certo. E sucesso aí pro seu projeto também, pra sua vida pessoal, profissional. Tô na torcida aí sempre. Amém. Obrigada. E deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.